Conta que Jesus, certo dia, andava. Boa tarde, meus irmãos. Mais uma vez estou aqui, em verdade, para tentar recompor, reproduzir, em verdade, a minha palestra de ontem, porque algumas pessoas me pedem e eu, por um lapso, esqueci realmente de gravar. Na verdade, eu até apertei um botão, mas apertei um botão errado. A irmã Ana Lúcia, ela até me alertou, mas eu errei, não fiz direito. É porque ainda esse sistema ainda estou aprendendo, né? Mas vou acertando. Eu queria fazer um breve relato da reunião de ontem. O título do Evangelho segundo o Espiritismo é o Cristo Consolador e Jugo Leve. Mas antes eu gostaria de fazer assim, uns comentários, e eu sou uma pessoa muito voltada à ciência, né? Não sou cientista, sou advogado, mas eu sou investigador, pesquisador, gosto muito de pesquisar, de ler. Eu sou um tomesiano, né? Na essência da palavra, como dizem, né? Um virginiano que ele procura ver para crer. Não que eu não tenha fé, muito pelo contrário, eu sou uma pessoa de muita fé mesmo. Sou movido, na verdade, à fé. Mas a fé não a fé cega, a fé com a razão. É isso que o Espiritismo é. Kardec sempre falou que o Espiritismo é ciência, filosofia e religião. E, na verdade, eu gosto muito de demonstrar o aspecto científico, ou nem tanto científico, mas às vezes falamos, por mais que seja o Evangelho, coisas bonitas, Evangelho de Jesus, mas eu mesmo e muitas pessoas que estão ouvindo, que eu estou falando, para mim é até mais fácil, porque fica na memória, eu estou lendo sempre, para poder estar falando, né? Poder estar fazendo essa palestra. Então, mas em verdade a imagem ela fixa mais em nosso subconsciente. Você, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples, um acidente de automóvel que várias pessoas se machucam gravemente e você, quando vê sangue, vê uma pessoa machucada, você toma aquele choque, né? Isso é uma realidade. A visão, a vista, o ver, ele tem um impacto mais profundo do que a palavra. A palavra, eu estou repetindo aqui, que eu falei sábado, muitas vezes ouvimos, tem aquele velho ditado, né? Entra por aqui, sai pelo outro, né? Não que seja o nosso caso, mas nós precisamos exercitar muito, ler muito, ouvir programas, para que nós possamos absorver que o Evangelho entre dentro da gente, não as palavras. As palavras, como Jesus falou, as letras matam, o espírito vivifica. Então, nós temos que viver o espírito da lei, o verdadeiro espírito do Evangelho. Isso sim é a essência. Nós aprendermos paulatinamente, dia a dia, porque nós somos imperfeitos ainda. Mas o que eu estava falando, o que eu gostaria de demonstrar, independente da... Eu vou ler, né, sobre isso, para falar sobre o Cristo Consolador,
Nós não precisamos. Eu vou voltar na época de Jesus, mas não é necessário para seguir Jesus. Talvez nós tenhamos vivido lá no período, mas não aproveitamos a oportunidade que nos foi dada. Mas o Evangelho está aí, 2020 anos, né? Não é 2000 anos, né? Passou. Isso nós falávamos, inclusive o livro há 2000 anos, quando estávamos em 1900 e pouco, 2000, já estamos em 2020. Olha como o tempo passa, né? Mas ainda bem que o tempo para Deus, o tempo para o Espírito não é o nosso tempo. Nosso tempo é, nesse período curto de encarnação, é assim um sopro. Ele passa e nós não percebemos. Quando vamos ver, já estamos numa idade madura, velho, doentes. E mais importante é isso, gente. Eu gostaria de mostrar para vocês. Eu falei voltar à época de Jesus, para simplificar, dizer por que é o Cristo Consolador. Porque Jesus ele nunca nos deixou, ele nunca nos abandonou. A Igreja Católica fala muito, né, na humilha, Padre, aquela repetição sempre. E há uma palavra que o Padre fala: o Senhor esteja convosco. E todos repetem: Ele está no meio de nós. Isso quer dizer o quê? Que Jesus nunca nos deixou, ele nunca nos abandonou, ele está conosco bem antes da vinda dele na Terra. Jesus, Cristo, ele, na verdade, foi o nosso engenheiro sideral, ele, um dos construtores do nosso universo. Isso nós vemos no livro há 2000 anos, Cristo sempre presente em nossas vidas. Então, foi necessário que ele viesse à Terra, mas a partir do momento que ele esteve aqui na Terra, 2000 e poucos anos, né, as palavras dele não foram bem entendidas. E, em verdade, 95% da população da época eram analfabetas. Uma triste realidade. Como na época de Moisés também, todas aquelas pessoas que deixaram o Egito e seguiram Moisés 40 anos no deserto, eles não tinham escola, viviam como nômades, seguindo o caminho a pé, uns em camelo, os mais idosos, doentes, foram 40 anos pelo deserto, passando muitas provações. Então, eles não tinham condições nenhuma de terem escola, uma casa, viviam em tendas, andando até chegar na que eles falavam terra prometida. Mas a maioria era analfabeto, exceção de Moisés e alguns outros. Moisés foi educado no Egito, nas escolas egípcias, né? Ele era um príncipe egípcio. Então, na época de Jesus, não foi diferente. E até hoje nós temos tantos analfabetos, e 2000 anos e poucos atrás era bem diferente, bem pior, né? Então, Jesus falava por parábolas. Para quê? Para aqueles trabalhadores do campo, para aqueles criadores de ovelhas. Ele falava parábolas de acordo com aquelas pessoas, cada um com a sua profissão, cada uma localidade. Então, as parábolas estavam inseridas, Jesus é um grande psicólogo, inseridas essas verdades eternas e nunca passam, permanece eternamente. Como disse Jesus, o céu e a terra passarão, mas minhas palavras não hão de passar. Então, essas palavras de Jesus, ela foi levada pela igreja durante
quase 2000 anos, quase 18 séculos, né? Até, como Jesus prometeu, que enviaria o Consolador. Então, Cristo, Deus e a espiritualidade, houve a época propícia para que fosse enviado o Consolador. Essa é o que várias igrejas, vários cultos falam sobre a volta de Jesus. Jesus, ele não vai voltar fisicamente. Em verdade, ele nunca nos deixou e ele não vai voltar fisicamente, como dizem várias igrejas evangélicas, Igreja Católica e algumas outras, né, que acreditam em Jesus. Ele não voltará porque ele nunca nos deixou. Ele está conosco em espírito e verdade. Então, mas ele prometeu que ele revelaria todas aquelas palavras, todas aquelas parábolas, tudo que ele nos ensinou, ele nos confirmaria, ele daria realmente a versão, as leis realmente de Deus, como, por exemplo, aqui fala, logo no início, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repousos para as vossas almas, pois é suave meu jugo e leve o meu fardo. Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. Então, todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores, perdas físicas, perdas de seres amados, encontram consolação em a fé no futuro, em a confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens, mais de 2000 anos. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida das aflições, cai com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Então, Jesus prometeu que ele aliviaria a nossa dor, nosso jugo, mas ele não prometeu carregar a nossa cruz. Ele veio nos explicar por que as misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, por que disso tudo? O porquê que nós estamos aqui? De onde vim, para quem sou, de onde vim, para onde vou. Explica as leis espirituais, como a lei da reencarnação, a lei do karma, a pluralidade das existências, de mundos. Através do Consolador, ele veio nos explicar todas essas leis, todos esses ensinamentos que é o Espiritismo, que é o Evangelho redivido, através do Cristo Consolador, essa doutrina maravilhosa, e que, na verdade, Jesus ensinava nas épocas, mas só os sábios entendiam nas entrelinhas. Jesus falou sobre a reencarnação, Jesus falou, é necessário você nascer de novo, falou sobre que Elias já tinha vindo e as pessoas não o reconheceram, tratando-se de João Batista. Então, essas e outras leis, Jesus veio, ensinou-nos, mas as pessoas não o compreenderam e não tinham condições de compreender nas épocas. Elas simplesmente levavam o alívio, aquele consolo, mas o Consolador verdadeiro é aquele que vem fazermos entender
por que nós temos tantas dores, tantas misérias, decepções, problemas, desemprego? Por que tudo isso? Por que uma criança nasce aleijada, nasce já doente e pobre, enquanto outras nascem rica, com saúde? Por que essas diferenças? Deus seria diferente para um e para outro? Não existe explicação a não ser a lei da reencarnação. Então, que nós, estudando o Evangelho, nós precisamos, gente, praticar o Evangelho, viver o Evangelho, fazer com que o Evangelho, como eu falei, entre dentro de nós, seja realmente não o espírito e não no intelecto, que às vezes esquecemos. Tem que realmente fazer parte de nós. Nós temos que viver como Jesus falou, amar o próximo, perdoar o inimigo 70 vezes, 7 vezes, seja humilde, pacífico, mansos e pacíficos, sejam misericordiosos, amai vossos inimigos. Nós temos feito isso? Nós não temos. A necessidade de nós estudarmos, aprendermos. Então, eu coloquei aqui, gente, uma pequena, umas 3 imagens para que vocês possam ter uma noção do que é viver o Evangelho de Jesus, o que é orai e vigiai. O que é isso? É você realmente não cair em tentação, é você não ceder à provocação do próximo, é você perdoar, é você amar, é você viver uma vida justa, honesta e perfeita. Claro que a perfeição é muito difícil. Nós ainda não somos perfeitos. Eu aqui, estou aqui falando para vocês, é muito bom para mim falar, porque eu estou lendo sempre, mas não sou perfeito, não sou santo. Em verdade, eu também passo por muitas provações. Eu respiro, penso 2 vezes e lembro das palavras de Jesus. Lembro das consequências dos nossos atos, que tudo aquilo que nós plantarmos, colheremos. Essa é uma lei divina, uma lei espiritual, que Deus, quando nos criou, criou todas essas leis, as leis maravilhosas. Então, eu penso 2 vezes, respiro, às vezes eu erro, às vezes, como eu falei, não somos perfeitos, mas estamos num caminho. Eu digo que o Espiritismo não é a religião perfeita, porque quem faz a perfeição é o homem. Ela, em verdade, nos dá, eu digo perfeita no sentido de ela nos dá todos os caminhos, todas as lições, tudo que nós precisamos para evoluirmos. Então, nesse sentido, ela é perfeita. Nós é que somos imperfeitos. Mas não que seja melhor, não. Todas as religiões são boas, desde que acreditemos em Deus e pratiquemos realmente o que Jesus nos ensinou. Então, quando nós não praticamos, quando nós não oramos, nós não vigiamos, o que nos acontece? Quando caímos em tentação, quando cedemos aos ódios, aos maus pensamentos, à provocação de uma pessoa. Eu coloquei aqui umas imagens que eu gostaria de partilhar com vocês. Primeiramente, essa imagem seria de uma pessoa que vive plenamente, vive bem,
é alegre, feliz, feliz, certo termo, né? Eu falei aqui sobre a felicidade e tive até um prazer de ouvir a palestra de Divaldo falando tudo que eu falei aqui. Na verdade, não foi eu, né? Eu simplesmente estava lendo o Evangelho. E Divaldo também segue a nossa doutrina espírita. E também falou que a felicidade não é desse mundo. Nós temos momentos felizes, nós temos momentos alegres, quando nós aqui estamos reunidos, nós estamos sentindo bem, estamos sentindo aquela paz, aquela alegria, o conforto, a assistência espiritual, a presença dos amigos em nossa volta. Então, essa é uma aura, uma pessoa que está bem, aquela que segue os preceitos, segue as leis do Cristo, de Deus, né? Pessoa que ama, perdoa, vive bem, pensamentos positivos, não deixa ser afetado pelas pessoas que tentam nos prejudicar. Isso, no dia a dia, vivemos num mundo tão tribulado que eu pergunto, realmente, é possível o homem ter a felicidade plena com toda essa violência, com todas essas preocupações que temos, o medo de assalto, a insegurança, a desvalorização da vida pelas pessoas? É uma coisa assim, gente, realmente a felicidade não é deste mundo. O Divaldo falou e ele disse: Jesus prometeu-nos a felicidade, mas a felicidade para aqueles que seguem suas leis, para aquele que primeiramente aceita o reino dos céus e, posteriormente, todas as coisas do mundo nos serão acrescentadas. Aquele que aceita o reino de Deus, o reino dos céus, e para seguir, para alcançar o reino dos céus, é preciso seguir as leis de Jesus, as leis de Deus. É preciso seguir o Evangelho. E Divaldo cumprimentou, mas Jesus disse que meu reino não é deste mundo. Querendo dizer que a felicidade é o reino dos céus. E o reino de Jesus, o reino dos céus, claro, não é neste mundo. Na casa do Pai há muitas moradas. Nós temos muitas moradas, muitos planos espirituais, planos que nós nem imaginamos, superiores, inferiores. Então, nós devemos viver o que? A plenitude do Evangelho. E isso é só uma síntese. É você viver bem, você viver em paz. Isso é uma aura de uma pessoa que está bem consigo mesmo. Agora, eu gosto muito de demonstrar, porque a visualização, o ver, nos dá, vamos dizer assim, um choca mais, fixa mais em nossa memória. Tem pessoas que às vezes não esquecem de uma desgraça, de um acidente que viu quando era criança, que fica gravado no subconsciente. Então, do outro lado, eu falei de uma pessoa que está bem, que segue o Evangelho, ora e vigia. Agora, aquelas pessoas que vivem no ódio, a figura por si já fala tudo, né? A figura por si já fala tudo. Duas pessoas se degradando, se odiando, uma tentando engolir a outra. Não precisa dizer mais nada. A imagem por si fala tudo. Essas pessoas odeiam, não amam, fazem o mal, e as consequências, ela não ora, não vigia, não sabe nem o que é o Evangelho. Às vezes nunca teve um trabalho, nunca quis ter não é trabalho ter o privilégio de ler o Evangelho. Trabalho nenhum, é um privilégio. Então, como é que essas pessoas ficam, gente? Eu mostrei a aura de uma pessoa em paz perfeita. Olha como está a aura de uma pessoa que
vive nas trevas, vive em pensamentos negativos, com ódio, não ama, não perdoa, vive tentando derrubar os outros, prejudicar. Veja bem, 3 obsessores, com aquelas cores, que já diz tudo. E esses pontos não, esses traços pretos, esses pontos são os miasmas, larvas espirituais que atacam a nossa aura e, portanto, nos causam perturbação, obsessão, doenças físicas e mentais, porque afeta todos os nossos chakras, que são aquela linha que está no nosso corpo, aqueles pontos dentro do nosso corpo, são os chakras, afeta desde o chakra básico, ou o chakra, não é Kundalini é a energia que circula, mas desde o chakra básico até os chakras superiores. Então, quando atinge os chakras superiores, a pessoa fica perturbada. Ela pode até ficar realmente não só perturbada no sentido de obsessão, mas com doenças sérias psiquiátricas, porque é o centro psíquico da energia, do cérebro e do ser humano. Não é a sede da alma, mas é através dos chakras que estão aqui nessa área, são através da corona, que é o chakra coronário. Daí a questão de algumas seitas, algumas religiões fazerem a cabeça, quer dizer isso, chakra coronário. Então, quando esses obsessores, através dessas energias que eles emanam para a nossa aura, são as larvas espirituais, os miasmas, vão afetando todos os chakras. E quando atinge esses chakras, o coração leva a pessoa a ter ódio. Esses superiores, a pessoa viver perturbada, viver na companhia desses espíritos e ter uma vida completamente desregulada, vai viver no vício, nos vícios, todos os tipos de vícios, em que degrada mais ainda a pessoa. E a pessoa, em vez de evoluir, ela fica naquele mundo ali, no umbral aqui na Terra. Então, a necessidade de nós orarmos e vigiarmos, permanecermos sempre com o Evangelho dentro de nós. Quando nós formos tentados, lembra das lições que nós ouvimos, das vezes que lemos sobre o amor, sobre o perdão, e nós vamos evitar que isso nos aconteça. Porque aquela aura que eu mostrei aqui, essa aura aqui perfeita, cores claras, bonitas, ela não deixa que essas energias negativas, que esses obsessores penetrem no nosso ser. Não deixa que as larvas, os miasmas espirituais penetrem o nosse corpo. Que a aura é um campo de proteção. Então, ela não deixa que entre no nosso corpo, através do chakra, e entre no nosso perispírito e causa vários tipos de doença, como já até estudamos isso lá na nossa casa, né? Então, vamos evitar, vamos praticar esse evangelho e o evangelho consolador, essa doutrina maravilhosa, espírita que Jesus trouxe através de Kardec. Eu gostaria de mostrar aqui para vocês também o quão maravilhoso, gente, quão maravilhoso é quando nós praticamos o evangelho no lar. Olha, benefícios do evangelho no lar. É necessário, gente, é necessário que nós pratiquemos. Tiramos um dia, 1 hora ou meia hora, a hora que você puder, sozinho, com a família reunida, pode trazer amigos, e você vai criar o que no seu lar? Olha, em volta.
Esses anjos, claro, são espíritos de luz, são espíritos protetores, são os nossos mentores, espíritos que nós invocamos na nossa prece. No livro do Evangelho segundo o Espiritismo, gente, no final, para aqueles que querem fazer a prece no lar, no final tem todos os tipos de prece. Vocês podem olhar, fazer as preces, fazer o pedido, a proteção dos espíritos protetores, nossos mentores, guias, e principalmente de Deus, né? Primeiramente de Deus, Deus, Jesus, e vai os espíritos que estão, vamos dizer assim, a serviço de Deus e de Jesus. Então, esta imagem de quem tem um lar onde se pratica o Evangelho, onde se pratica o amor, onde se perdoa. E, em verdade, gente, o lar é o maior laboratório que nós passamos aqui na Terra, porque a sua esposa, o seu marido, o seu filho não quer participar. Então você faz sozinho. Quando você está fazendo, é uma gritaria ali, uma gritaria aqui, uma provocação aqui, outra ali, mas vamos perseverar, vamos levar até o fim, vamos fazer aquele dia, aquele horário, um campo de energia, porque todos aqueles dias, o mesmo dia e aquele mesmo horário, porque os espíritos, a gente, programam também, eles levam também naquele dia, naquela hora, a energia necessária, o benefício que nós podemos ter através desses estudos, a inspiração, a proteção, tudo de bom que pode acontecer para aquele que pratica o Evangelho, aquele que faz o culto do Evangelho no lar. E o mais importante, gente, é evitarmos as provocações, evitarmos que aquelas pessoas que tentam fazer o que nós nos afundemos. Vamos orar e vigiar. Então, é isso, olha só a beleza, gente. Eu botei só para exemplificar, mas, na verdade, seria isso mesmo. Cria-se um campo de energia que mal nenhum entra na sua casa. Só aqueles que você convidar. Quem você convida para a sua casa? Eu convido Jesus, os bons espíritos, Deus, é claro, Deus é onipresente, está em todo lugar, Jesus, Maria de Nazaré e todos os grandes, Bezerra de Menezes. Eu vou citar aqui, vou falar uma lista enorme de Nossa Senhora Maria de Nazaré, eu sou muito devoto, São Francisco de Assis, Antônio de Pádua, tantos outros. Se eu for falar aqui, eu não vou ter tempo. Vou perder o horário aqui, não vou conseguir falar todos eles, né? Então, gente, é o benefício, a necessidade de nós praticarmos o Evangelho, praticarmos no lar e na rua, no trabalho, na nossa rua, aqueles vizinhos que nos perturbam, que nos provocam, a necessidade de praticarmos o Evangelho, para que nós possamos sair desse mundo de provas e expiações, gente. Como eu falei aqui, o Cristo Consolador veio nos prometer. Jesus nos promete, há 2000 anos e pouco, miséria, decepções, dores físicas, perda de seres amados, consolação, gente, e a fé no futuro, e a confiança na justiça de Deus. Deus é misericordioso, e através das suas leis, nós, praticando bem, nós estamos, na verdade, nós estamos fazendo com que o mal que nós praticamos nesta e em outras vidas, nós estamos compensando aquele mal. Nós estamos fazendo bem, nós estamos cumprindo a lei de Deus, vamos dizer, não é pagando, que não é castigo,
Nós estamos compensando, fazendo o bem. Se você não faz o bem pelo amor, você faz pela dor. Aí vem realmente as consequências kármicas. Mas nós temos a oportunidade, primeiramente, praticar o bem, vir como médio e trabalhar. Se nós negamos ou se nós falhamos, aí o peso da lei kármica cairá sobre nós, mas não é castigo de Deus. Deus não castiga ninguém. Nós é que infringimos as leis divinas. Nós é que erramos. E temos que compensar, gente. Olha, se eu faço mal ao próximo, se eu tiro o alimento dos outros, se em momentos, vamos dizer assim, em eras passadas, eu em guerra exterminei várias pessoas, uma aldeia, fiz o mal a várias pessoas, eu iria para o inferno. Veja a justiça de Deus como é perfeita. Deus nos dá a oportunidade de nós voltarmos aqui e compensar todo o mal que tenhamos feito, fazendo bem, praticando a caridade, ajudando o próximo, ajudando aquele que às vezes nós prejudicamos. Ou não importa se foi aquele, às vezes nós fazemos o bem sem olhar a quem. Não importa. O importante é fazermos o bem, é compensarmos o débito. A melhor maneira é nós praticarmos o Evangelho de Jesus. Por isso, muitos de nós vivemos como os médiums. Nós, às vezes, pedimos ou, pela espiritualidade superior, nos é determinado vir nessa ou aquela forma. Então, pratiquemos, gente, o Evangelho de Jesus, porque senão a lei virá sobre todo o rigor sobre nós. Nós temos a oportunidade de sermos um bom médium, de fazer o bem, seguirmos a lei de Deus. E prosseguindo aqui, todos os sofrimentos que nós passamos, foi o que levou Jesus a dizer, né? Vinde a mim todos vós, que estáis fatigados. Tem uma frase que diz, em outras Bíblias, traduções, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, diz, entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete. Jesus prometeu a felicidade, mas para o reino dos céus, para o meu reino. E o reino de Jesus, ele mesmo disse, meu reino não é deste mundo. Quando Pôncio Pilatos o interrogou, e ele falou, meu reino. Perguntou se ele era rei, e ele falou, meu reino não é deste mundo. Então, essa felicidade, eu tive a oportunidade e a felicidade também de ver Divaldo falar sobre isso, caiu direitinho que eu falei, bem-aventurados aflitos, que diz que a felicidade não é deste mundo, a felicidade plena. Mas momentos felizes nós temos, por exemplo, estou agora bem, estou em paz, no meu lar, mas não é a felicidade plena, não é a felicidade em mundos superiores, de espíritos superiores, felicidade que promete aos aflitos. Jesus prometeu, mas essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Então, a lei, Jesus pede que nós pratiquemos o amor e a caridade. Amar o próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Essa é uma das leis principais. Sede misericordiosos, mansos e pacíficos, perdoai 70 vezes 7. Essa é o que Jesus, é o mínimo que ele pede a gente, mínimo, para que um dia possamos alcançar essa felicidade que diz aqui, felicidade que promete aos aflitos. É a observância de todas essas leis que está no nosso Evangelho, que o Consolador veio
ratificar e explicar mais ainda o que Jesus nos ensinou. E voltando, o Consolador prometido. Se me amais, guardais os meus mandamentos. Então, guardar os mandamentos de Deus, as leis que Jesus nos ensinou, que Deus nos ensinou, é uma condição específica. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador. Então, essa é a vinda do Cristo, em que tantos religiosos falam, a fim de que fique eternamente convosco o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber porque o não vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estarás em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Então, recordar tudo o que ele disse há 2000 anos atrás, através do que? Esse Espírito da verdade, que são vários Espíritos que vieram nos trazer, ratificar e explicar muitas coisas que Jesus falou, que está escrito aqui. Enviará em meu nome Espírito Consolador, que é o Santo Espírito, e vos ensinará todas as coisas e recordar tudo que eu tenho dito, tudo que Jesus disse, que as pessoas não entenderam, porque ele falava por parábolas, porque as pessoas, como eu falei, eram analfabetas na época, 90% ou 95%. Então, tudo que ele ensinará é o que Jesus, que ele falou aqui, tudo o que vos tenho dito. Nós vamos recordar e hoje nós temos condições de compreender todas essas leis. A lei do karma, a reencarnação, o porquê das misérias, dos sofrimentos. Isso foram coisas que nós plantamos, que nós estamos colhendo. Mas Deus dá a oportunidade de nós compensarmos tudo isso e um dia encontrar a verdadeira felicidade, que é seguir a palavra de Deus, a palavra de Jesus, que ela nunca passará. E é isso a promessa da felicidade. Nós temos condições, sim, de sermos felizes, e a felicidade suprema, a felicidade completa. E nós estamos atravessando esse período de provas e expiações, e estamos atravessando e entrando no mundo de regeneração. Nós já teremos muitas coisas boas, nós já não teremos tantas dores, tanto sofrimento, tanta insegurança, todos os problemas que nós passamos, gente. Se a pessoa disser que é feliz, dou os parabéns para essa pessoa. Ou ela está faltando com a verdade, ou ela está em outro mundo, realmente, né? Mas é muito difícil, gente, esse mundo que vivemos. Hospitais sem atendimento, a insegurança que vivemos, somos roubados, acontece tudo, gente. Aí nós, muitos desacreditam em Deus, mas Deus não é culpado de nada, gente. Nós somos o culpado. Se nós quisermos sairmos dessa situação, esse mundo de prova e expiação, continuarmos aqui na Terra, no mundo de regeneração, e para futuros e futuros eras, um mundo superior, um mundo sem dor, sem sofrimento, onde o nosso corpo ele deixa de ser mais material, ele é semifluídico, ele é mais espiritual do que material. Isso está no Livro dos Espíritos, em que nós alcançaremos esse mundo, e aqui a Terra será um dia um mundo feliz, um mundo superior, mas não é para agora. Para agora nos resta a consolação. Consolação esta que Jesus veio nos trazer
veio ratificar através do Espírito de verdade tudo que ele nos disse há 2000 anos, 20, todas as coisas, o Espírito de verdade vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Então, tudo isso é que Jesus falou. Kardec não inventou, como dizem os evangélicos ou os católicos, é uma blasfêmia, que esse evangelho ele segue, na verdade, todo o evangelho de Jesus, só que ele dá as explicações que o Espírito de verdade, o Consolador prometido, ele explica tudo. Então, nós precisamos praticar esse evangelho que Jesus cumpriu a sua promessa de enviar o Consolador, nada mais é que os ensinamentos de Jesus. Nada mais é. Então, gente, eu demonstrei através de imagens, que eu gosto, eu sou uma pessoa de ciência, eu sou uma pessoa que gosto realmente de demonstrar vídeos, imagens reais, experiência para que vocês possam ver, para que vocês possam acreditar, porque, como eu falei, a imagem ela tem um aspecto mais favorável para a percepção. Como eu disse, estou repetindo, nós às vezes não crescemos, não esquecemos na nossa infância uma situação ruim que passamos, porque vemos nossos olhos, vivenciamos. Agora, muitas palavras passam. Eu vou lembrar todas as palavras da minha infância, tudo que foi falado, tudo que eu vivi através de palavras, não. Mas as cenas, vamos dizer assim, que marcaram, porque foram cenas, assim, às vezes trágicas, mas também de alegria também. Momentos felizes da minha infância, de vocês também, elas ficam gravadas. Não é mais fácil realmente a imagem, a cena real. Então, por isso eu gosto de tornar mais dinâmica o nosso estudo, mostrando isso para que vocês possam ver. Vocês querem viver naquela aura de ódio, de conflitos, de uma vida errada, de vícios, aquela aura com perturbadores, espíritos perturbadores em nossa volta, nos sugando, tirando a nossa energia, dos nossos vícios, aqueles espíritos que gostam de beber, de fumar. Se você tem esses vícios, ele vem, aproveita e também suga, porque ele estará fumando através de você. Ele estará te usando para beber, usar droga, fumar, o sexo desregrado, tudo isso. Então, o que vocês preferem, gente? Viver aquela imagem que eu mostrei, uma aura perfeita, bonita, isso é aquele que ora e vigia. Então, como eu sempre falava muito na nossa casa, nós estamos, na verdade, na nossa casa, né? Quando nós criamos essa corrente de energia, nós estamos formando a corrente da Casa Bezerra de Menezes. Então, gente, vamos fazer o culto do Evangelho no lar, porque você viu a presença, vamos dizer, angelical, né? São os espíritos de luz que protegem o nosso lar. Evita que os maus espíritos obsessores vão ali tentar levar discórdia, levar desarmonia, conflitos entre os familiares. Então, isso é o alimento espiritual que eu sempre falo para vocês. Orar e vigiar é isso, orar. Orar quando acorda, orar pelo alimento, agradecendo, orar por ter chegado do trabalho, ter tido um dia de trabalho, correu tudo bem, ou mesmo que tenha ocorrido problema, mas saímos são e salvo, chegamos em casa. Então, agradecermos também por tudo isso, agradecermos por, na hora de dormir, fazer uma leitura. Não custa nada, gente. Uma página, ler uma página só. Eu não estou
o Espiritismo ele não proíbe, não força nada, ninguém a acreditar em nada. Você não é obrigado a fazer isso, fazer aquilo, mas ele nos instrui, ele nos ensina. Então, na verdade, até um apelo que eu faço: vamos seguir o Evangelho, vamos ler, uma página só, vamos fazer uma prece. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, eu tenho um sono reparador, os espíritos de luz possam me proteger, que Jesus possa estar sempre comigo, protegendo a minha casa, meus familiares, meus amigos, a rua onde eu moro, levar a luz a todos. Não vamos pensar só em nós, só na nossa casa. Vamos levar a luz a todos, vamos levar o amor, vamos levar a compaixão, que é isso que Jesus quer. É isso que nós devemos fazer, e é isso que eu procuro também levar para vocês, meus irmãos. A insistência, a persistência no estudo, persistência porque nós não somos perfeitos. A lei da física, a lei da matéria, ela nos puxa para as coisas materiais, ela nos puxa para o centro da Terra, a lei da gravidade. Ela faz com que nós sejamos atraídos para tudo que é material, ao oposto do que é espiritual. Porque nós somos um espírito, que estamos numa experiência corporal. Esse corpo passa. E pessoas gastam milhões e milhões em tratamentos, em práticas. Academia, tudo bem, porque faz bem para a saúde. É comprovado pela medicina, o exercício faz bem, a caminhada, isso faz bem realmente para a saúde. Mas você vê aquela pessoa com aquele músculo desse tamanho, gasta dinheiro, toma bomba, veneno, né? Para quê? Aquilo ali tudo vai virar pó, vai voltar para a terra. Então, o mais importante é o verdadeiro ser. Eu não sou esse Sérgio que vocês estão vendo. Eu estou o Sérgio, estou nesse corpo. Eu sou um espírito, não tem nome. Meu espírito não tem nome, ele está com o nome. Ele teve tantos outros nomes em outras vidas, em outras encarnações. Se for lembrar aqui, claro que eu não lembro, cada encarnação um nome. Então, posso dizer que eu sou Sérgio? Não. Eu estou Sérgio, estou nesse corpo. Esse corpo perecerá. Mas o espírito é eterno, o espírito é imortal. E vamos dar o máximo de nós para que nós possamos partir aqui dessa terra e ir para um mundo espiritual melhor, para que nós não levemos os vícios, não levemos tudo que nós vamos levar é o que nós somos, o que nós pensamos, é a forma como nós agimos, que isso está tudo gravado no nosso subconsciente. O perispírito leva tudo que fica gravado no nosso cérebro, na nossa mente. Nós levamos tudo. Se nós temos vícios, maus hábitos, nós levamos tudo isso. Então, vamos procurar ser sempre melhor, sempre longe das coisas ruins, evitando o máximo, evitando mesmo não cair em tentação. Orai e vigiai. E que Deus nos abençoe, que Jesus Cristo, nosso Senhor, médico dos médicos, que Nossa Senhora, Maria Santíssima e Dr. Bezerra de Menezes, Vovó Catarina, Irmã Angélica, ela possa nos abençoar. Nossos guias espirituais também estão presentes aqui no nosso lado, nossos lares, estão presentes ao lado de vocês. Muitos que não são médios, assim, médios todos são, mas que não são médicos ainda de manifestação.
tua intuição talvez possa não sentir, mas eles estão aí conosco. Deus está conosco, Jesus está conosco. E vamos viver uma vida plena, uma vida melhor, mas isso só depende de nós. Vamos nos esforçar, vamos estudar o Evangelho, vamos praticar, vamos perguntar ao irmão, vamos perguntar às pessoas, vamos puxar assunto sobre espiritualidade, em vez de falarmos coisas que não têm sentido nenhum, só atrai coisas ruins. Vamos falar de coisas boas, vamos viver plenamente o Evangelho de Jesus. Que Deus nos abençoe, que tenhamos um final de semana abençoado e a próxima semana, essa semana que se inicia, que possamos ter mais e mais força, provações, possamos vencer todas elas, que possamos ter mais uma semana gloriosa, com amor, a proteção de Deus, de Jesus, de Maria e dos grandes Espíritos. Que assim seja para todos e que assim será. Deus abençoe a todos nós.